Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aí para tratar desse assunto referente à medida provisória, né? Que é a nossa próxima espécie legislativa aqui dentro dessa matéria de processo legislativo, né? A primeira coisa que a gente tem que tratar é que a medida provisória ela é de competência do presidente da República, certo? É de competência do presidente da República, ok? Trata-se aí de uma competência atípica do presidente da República, porque na realidade a medida provisória ela é um instituto que busca legislar sobre um assunto, certo? Então, quando o presidente da República ele edita uma medida provisória, ele está legislando sobre determinado assunto, né? É claro que a gente deve ver que isso não é uma competência típica do Poder Executivo. Trata-se sim de uma competência atípica. E aí, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte: os governadores de estado podem editar medidas provisórias? A resposta é que depende. Depende de quê? Depende da Constituição Estadual. Se na Constituição Estadual houver previsão de medida provisória pelo governador do estado, então é possível. Se a Constituição Estadual não trouxe essa espécie legislativa, então o governador não pode. Ok, pessoal? Tranquilo? Agora, quais são os requisitos para que o presidente da República ele possa usar essa medida provisória? Você vai encontrar essa matéria regulamentada no artigo 62 da Constituição Federal. Veja só: em caso de relevância e urgência, grifar aqui relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória, vou grifar também aqui, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Primeiro ponto, tá, pessoal? Para se utilizar uma medida provisória é necessário o quê? Relevância e urgência, certo? Deve-se destacar que esses dois requisitos de relevância e urgência serão analisados pelo Congresso Nacional e que, no caso, são critérios de valoração política, ok? Na realidade, cabe ao presidente da República avaliar se há relevância e urgência. Como também o Congresso Nacional, ele fará essa análise realmente se estão presentes a relevância e a urgência. Por que eu estou destacando isso? Gente, muito importante esse ponto. Não cabe ao Poder Judiciário avaliar a relevância e urgência da medida, ok? Não cabe ao Poder Judiciário fazer isso, tendo em vista que se trata de mérito de ato administrativo. Trata-se aí de uma valoração política que o Poder Judiciário ele não pode adentrar nesse mérito, ok? O outro ponto importante que a gente tem que ver é que a medida provisória ela tem força de lei, tá? Ponto importante, gente, pelo amor de Deus, medida provisória não é lei, certo? Ela simplesmente tem força de lei, tá? E lei o quê? Gente, lei ordinária, beleza? Lei ordinária. E aí, acontecendo isso, a medida provisória ela já terá vigência a partir da sua publicação, certo? Sendo imediatamente apresentada ao Congresso Nacional para análise. Então, a medida provisória ela é editada pelo presidente da República e logo em seguida é publicada. A partir da publicação, a medida provisória ela já está valendo, tá? Ela já tem vigência. E aí, posteriormente, o Congresso Nacional irá deliberar sobre a medida provisória, ok? Prosseguindo, pessoal, aqui no parágrafo 1º, você pode encontrar aí algumas matérias em que a Constituição proíbe a regulamentação por meio de medida provisória, certo? E aí, no caso, nós temos aqui um extenso rol de
de matérias que não podem ser tratadas por medida provisória, né? Eu queria destacar alguns deles, né? Por exemplo, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Isso aí é uma coisa que você tem que saber. Gente, muito importante também, direito penal, processual penal e direito civil. Matérias dentro desse tema não podem ser tratadas por medida provisória. Organização do Poder Judiciário, Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. As leis orçamentárias, tá, pessoal? Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Gente, o que é que tem lá no artigo 167, parágrafo 3º? Trata-se de uma exceção, tá, gente? Veja só, os créditos adicionais e suplementares, eles não podem ser tratados por medida provisória, mas o crédito extraordinário pode, ok? Isso é uma coisa aí que depois eu vou fazer um adendo para aprofundar isso aí, tá? Então, vamos adiante. Que vise detenção, sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Matéria reservada à lei complementar, que é muito importante. Então, aquelas matérias que devem ser tratadas por lei complementar, elas não podem ser tratadas por medida provisória, ok? Indo adiante, já disciplinadas em projeto de lei, aprovado, sanção ou veto do presidente da República. Isso aqui é interessante, pessoal, porque na realidade, se já tem uma lei que foi aprovada, um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e basta apenas a sanção ou veto do presidente da República, não tem por que editar uma medida provisória sobre o assunto. Ok? Então é uma consequência lógica aí do sistema. Certo? Indo adiante, você vai encontrar aqui que é possível, por medida provisória, instituir e majorar tributos, aliás, impostos, certo? No entanto, caso haja a criação ou majoração de algum imposto, essa medida ela só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, certo? Com exceção aqui a esses ditames, a essas situações aqui. Gente, o que é que acontece? Quando se estuda direito tributário, estuda-se, entre outros vários princípios, existe o chamado princípio da anterioridade tributária. O que é que diz o princípio da anterioridade tributária? É que quando houver a criação de um imposto ou a majoração do valor de um imposto, essa majoração ela só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Basicamente, no ano seguinte, certo? Então, suponhamos que hoje nós estamos aí no mês de abril. Caso haja um aumento do imposto de renda, essa lei, ou mesmo medida provisória, só produzirá efeitos para o ano base de 2021. Ou seja, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, certo? Então, caso se utilize a medida provisória para criar ou majorar impostos, deve-se obedecer o princípio da anterioridade tributária. Mas, professor, tem falando aqui, exceto os previstos nos artigos 153 e 154. Gente, isso aqui são as exceções ao princípio da anterioridade tributária que a Constituição trata expressamente sobre isso, certo?
Então, obviamente, caso se utilize a medida provisória para se criar ou majorar impostos, haverá a incidência do princípio da anterioridade tributária, mas é claro que não haverá incidência desse princípio quando se tratar das exceções que a Constituição traz para esse princípio especificamente. Ok? Então isso é um ponto muito importante, viu, pessoal? Principalmente quando se estuda direito tributário, tá? É que medida provisória, ela é um instrumento hábil para se criar ou majorar impostos, ok? No entanto, deve-se fazer aí uma ressalva no que se refere ao princípio da anterioridade tributária. Perfeito? Ótimo. Vamos adiante. No parágrafo 3º, basicamente, você tem o prazo para que o Congresso ele analise a medida provisória, porque quando a medida provisória ela é publicada, ela seguirá para o Congresso Nacional em análise. E no caso, o Congresso Nacional tem 60 dias para deliberar sobre a medida provisória. E aí podem acontecer dois resultados possíveis inicialmente, né? Primeiramente, o Congresso Nacional ele aprova a medida provisória, e aí o que é que ele faz? Ele converte em lei. Essa medida provisória, quando ela é aprovada pelo Congresso Nacional, ela vai virar uma lei ordinária, certo? E caso o Congresso Nacional rejeite a medida provisória, o Congresso Nacional ele vai aprovar um decreto legislativo para tratar das relações jurídicas decorrentes da medida provisória, certo? Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que uma medida provisória aumentou um determinado imposto e esse imposto ele já começou a ser, esse aumento já começou a ser cobrado esse mês. Se o Congresso Nacional rejeitar a medida provisória, o decreto legislativo vai dispor aí sobre a devolução desses valores, como é que vai acontecer, certo? Então, basicamente, o Congresso Nacional, no momento que rejeita a medida provisória, o Congresso Nacional ele edita um decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória que foi rejeitada, ok? E, gente, o prazo para fazer isso é de 60 dias, prorrogáveis por igual período. Prorrogáveis por igual período. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Seguindo adiante, tá, pessoal? Só aqui uma breve questão, que esse prazo ele se suspende no período de recesso legislativo, ok? Seguindo adiante, o parágrafo 6º, muito importante, que também fala sobre prazo, que é a seguinte questão: quando a medida provisória ela não houver a deliberação da medida provisória em até 45 dias, a medida provisória entrará em regime de urgência. E aí o que é que acontece? Tranca a pauta. Todas as outras matérias ficam sobrestadas. Basicamente é isso. Então a medida provisória chegou no Congresso, caso não haja deliberação em 45 dias, entra em regime de urgência e a pauta fica sobrestadas. Certo? Ok, pessoal? No parágrafo 7º, também se fala aqui da prorrogação desse prazo de 60 dias, que nós já vimos. Toda medida provisória, ela tem início na Câmara dos Deputados, ela é iniciada na Câmara dos Deputados, e aí caberá uma comissão mista de deputados e senadores examinar essas medidas provisórias e emitir um parecer para o Congresso Nacional, certo?
Gente, aqui ponto muito importante, certo? É vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa em que a medida provisória tenha sido rejeitada ou tenha perdido a eficácia no decurso do tempo. Então, se uma determinada medida provisória ela for rejeitada, ou ela tiver perdido a eficácia, porque não houve deliberação nesse prazo de 60 dias, mais 60, ela perde a eficácia. E aí o que é que acontece? Essa medida provisória ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, ok? Só na sessão legislativa seguinte, perfeito? Seguindo adiante, o parágrafo 11, certo? Ele trata aqui do decreto legislativo, tá, gente? É um ponto que eu já falei. E no caso, nós temos aqui o parágrafo 2º, que traz uma situação interessante, tá, pessoal? Que se refere às emendas, tá, a uma medida provisória. Professor, não estou entendendo. Gente, como é que acontece? Imagine que uma medida provisória, ela seguirá para o Congresso Nacional e quando chega lá no Congresso Nacional, durante a deliberação dos parlamentares, os parlamentares eles podem apresentar o que? Emendas à medida provisória, certo? Emendas à medida provisória. E aí, o que é que vai acontecer? Essa medida provisória, juntamente com as emendas, ela passa a se chamar Projeto de Lei de Conversão. É o nome utilizado aqui pela Constituição para tratar dessa situação. Então, a medida provisória que ela chega no Congresso e ao chegar no Congresso ela recebe emendas, ela passa a ser um projeto de lei de conversão, certo? E caso seja aprovada no Congresso Nacional, esse projeto de lei de conversão seguirá para o presidente da República para ser sancionado ou vetado, ok? Ocorrendo isso, segue o processo legislativo ordinário. Perfeito, pessoal? Olha, pessoal, o básico, a matéria básica aqui sobre medida provisória era basicamente isso, certo? No caso, nós vamos ficando por aqui, mas eu vou voltar no próximo vídeo falando ainda sobre medida provisória para aprofundar esse tema, ok? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.